Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a Antiguidade Oriental e o surgimento das primeiras civilizações da história da humanidade. Bora lá? Bom, galera, em primeiro lugar, para a gente entender essas primeiras civilizações que se desenvolveram no nosso planeta, é importante a gente entender em que contexto que isso acontece. Aproximadamente 12 ou 10 mil anos antes de Cristo, o planeta Terra passava por mudanças climáticas muito importantes. A gente vivia o fim de uma era glacial, vivia o final de uma glaciação, um período em que as temperaturas do planeta se reduziram muitíssimo, um frio muito profundo se atingiu pelo planeta por milhares de anos e que favorecia a vida daqueles animais mais propensos a viver em regiões frias e que criava condições mais precárias para a vida do ser humano no planeta Terra. Aproximadamente 12 a 10 mil anos antes de Cristo, essas temperaturas vão aumentando. O planeta passa por um período de aquecimento global, de elevação das temperaturas do nosso planeta. E essa transformação climática permitiu o surgimento de grandes rios. É desse período que surgem o rio Nilo, o rio Tigre e Eufrates, que a gente vai estudar na sequência, que são rios muito importantes nesse período da história antiga, especialmente do que a gente chama de história ou antiguidade oriental, mas essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, ela cumpre exatamente o papel de mostrar para vocês que esse fenômeno que acontece no rio Tigre, Eufrates e no rio Nilo não acontece somente nessa região, acontece no conjunto do planeta. Se tu observar bem, tu vai perceber que esses rios que surgem, ou esse processo de aquecimento da temperatura da Terra, acontece primeiro na região próxima à linha do Equador, né? Ou seja, uma região onde então existe uma incidência maior de Sol no nosso planeta. Além do rio Nilo, Eufrates e o Tigre, surgem também outros rios. Um deles é na região onde hoje é a Índia, que é o rio Indo e o rio Ganges, e também na região onde a gente chama, onde hoje é a China, também surgem dois rios muito importantes, o rio Yangtze-Kiang e o rio Huanghe. Beleza, galera? Embora eu mostrei para vocês que esse é um fenômeno que acontece em várias regiões do planeta, tradicionalmente a gente estuda essa região que a gente chama de crescente fértil, que é a região que envolve aí o que hoje são os países do Egito, Israel, Líbano, Síria, Mesopotâmia, enfim, Iraque, Jordânia, o Irã, Arábia Saudita, Kuwait, um pedaço da Turquia. Essa região é chamada de crescente fértil exatamente porque é uma região em que o surgimento desses rios permitiu uma vida mais fértil, permitiu, digamos assim, condições mais propícias para o desenvolvimento da agricultura, como a gente falou durante o período do Neolítico. Beleza, galera? Agora, antes da gente começar assim, de maneira mais profunda, é importante a gente localizar esse conceito. Se tu se deu conta, nós estamos falando de estudar a Antiguidade Oriental, mas as principais civilizações que a gente vai estudar, Egito e Mesopotâmia, são ou se localizam na região que a gente entende como Oriente Médio. Então não é na região que a gente chama de Oriente. Então por que eu chamo de Antiguidade Oriental? Bom, esse é um conceito que surgiu, ou que foi desenvolvido para designar essas sociedades, digamos assim, do Oriente Médio para o lado de lá. Né? Esse debate sobre o que é Oriente, o que é Ocidente, ele é um debate muito carregado, digamos assim, de uma carga ideológica, de uma carga teórica muito grande e que não convém a gente aqui aprofundar, a gente poderia aprofundar em outro momento. Mas o importante aqui para te compreender é que essa região é chamada, ou essas civilizações que surgiram aí são chamadas de civilizações orientais, porque não, digamos assim, são diferentes daquilo que a gente chama de civilização ocidental, que é aquelas civilizações que sofrem influência direta da cultura greco-romana, ou de Grécia e Roma, né, no mundo latino, no mundo ocidental. Então aquela cultura que deu origem à cultura que influencia os povos
do Oriente Médio e do Oriente, ficou chamada como Antiguidade Oriental. E, sobretudo, o que caracteriza, o que me permite dizer que essas civilizações da região do Oriente Médio e do Oriente são chamadas de Antiguidade Oriental? Sobretudo pela forma em que eles organizavam a sua sociedade, sobretudo a partir de um conceito que nós vamos falar agora, chamado modo de produção asiático. Vamos lá. Bom, pessoal, o modo de produção asiático é um conceito muito polêmico entre os historiadores, muito discutido entre os historiadores. Mas o mais importante da gente entender sobre o modo de produção asiático é que ele, diferente das civilizações ocidentais que calcaram ou que basearam o seu desenvolvimento no trabalho escravo, desenvolveram a filosofia, a medicina e assim por diante, as civilizações que a gente chama de orientais criaram uma forma de organização da sociedade diferente. Sim? A gente pode dizer que uma das principais características dela é exatamente o fato de serem sociedades que se organizaram em torno dos rios e que são, portanto, sociedades que a gente chama de sociedades hidráulicas ou de regadio, são sociedades que se desenvolvem em torno desses grandes rios e vão constituir a sua economia, tendo como centro os rios, e que misturam a relação entre religião e política, permitem o desenvolvimento de governos teocráticos, ou seja, governos onde religião e política são a mesma coisa, e que são compreendidos como figuras divinas, ou quase divinas, ou representantes das divindades na Terra, e que por serem, então, representantes da divindade, por estarem mais próximos dessas divindades, vão praticar, vão se caracterizar como governos despóticos. O que são governos despóticos? São governos, digamos assim, autoritários, por enquanto, pode definir o nosso conceito aqui para governos despóticos referentes à Antiguidade Oriental. Beleza? Eram organizações que não conheciam a propriedade privada tal qual a gente entende hoje, né? As propriedades elas eram do Estado, também não viviam em comunismo primitivo, a propriedade da terra era do Estado, o Estado era dirigido por um membro da elite, portanto, né, nós estamos falando de governos, de sociedades governadas por uma pequena elite que tinha o controle econômico, político e social dessas sociedades. Como eu falei para vocês, se eu falei para vocês que religião e política estão integradas, criando regimes teocráticos, a religião ela tem uma força muito grande, né? O pensamento religioso, ele por muito tempo ao longo da história da humanidade foi a base de organização da sociedade. Então, se chovia naquele período era porque o Deus tal queria que chovesse naquele período. Mas a gente organizou a nossa sociedade, a gente já sabia que em junho o deus da fertilidade agiria sobre o Egito Antigo, por exemplo, e que provocaria as inundações do rio Nilo, que permitiria então plantar, enfim, as plantas, os cereais que eles cultivavam ali. Então, todo ano você sabia que esse era o período do deus da fertilidade. Dando só um exemplo para que você possa contextualizar as características gerais dessas civilizações que se formaram em torno dessa região que a gente chama de crescente fértil. Em torno, pessoal, no curso ou paralelamente ao desenvolvimento dessas sociedades, também nessa região que surge a escrita pela primeira vez, e com a escrita o surgimento da sistematização de leis, a criação de uma burocracia do Estado, né? Ou seja, primeiras formas de governo, de Estado, de organização administrativa das sociedades estão surgindo nesse período. No total foram 9 civilizações que a gente vai estudar agora, e elas se localizavam todas nessa região que a gente chama de crescente fértil. Como eu estava falando antes, esses elementos da economia, eles compõem um pouco do que é o modo de produção asiático. Então, de maneira mais sistemática, eu digo para vocês aqui, como diz no slide, que eram terras pertencentes ao Estado, a propriedade não é privada como a gente conhece hoje, mas também não é
baseada numa sociedade comunal, ou seja, de comunismo primitivo. O trabalho era servil, ou seja, todos os trabalhadores eram servos do líder, que vão ter diferentes nomes em cada sociedade. E o trabalho escravo já existia nessas sociedades, mas não era uma força de trabalho predominante. Pouca mobilidade social, sociedades que se organizam em torno de linhagens, ou seja, a partir de laços consanguíneos, é isso que eu quero dizer com hereditariedade, ou seja, são transmissões de valores sociais, morais, políticos e culturais que passam de pai para filho, de geração em geração, ou seja, hereditário. Eram na sua grande maioria não, todos eles eram politeístas, e em alguns momentos, em algumas sociedades, os egípcios, vocês mais famoso, né, essa característica, em que os egípcios representavam as divindades na forma de animais. Então é isso que a gente quer dizer com antropo, que é de o ser humano, né, lembra de antropologia, zoo, que é de zoológico, lembra, animais, mórficos, ou seja, são formas humanas e animais ao mesmo tempo. Então essas são as divindades que a gente encontra no Egito Antigo, por exemplo, né? Mas não é uma peculiaridade dos egípcios. Acreditavam na vida após a morte, e o pensamento que a gente pode chamar de científico, aí está entre aspas, de propósito, porque nós não podemos falar em ciência como a gente entende hoje, né? Mas um pensamento racional, um pensamento científico que organiza a sociedade está absolutamente vinculado à religião. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, que eu estou passando o cursor, é uma imagem, ou é que seria o primeiro mapa da história, da nossa história. Aqui, onde eu passo o cursor, seria a região do rio Tigre e Eufrates. Isso daqui seriam, digamos assim, até onde os sumérios, que foram quem fizeram os sumérios, depois os babilônios, que fizeram esse mapa, ou que faziam mapas dessa forma, conheciam. Então isso daqui seria uma espécie de limite do mundo conhecido por eles. Aqui no meio, os rios Tigre e Eufrates. Esse quadrado, se eu não estou enganado, é a cidade de Babilônia. E dito isso, galera, a gente vai começar a estudar os primeiros povos ali que se instalaram na região do rio Tigre e Eufrates. E o primeiro deles, que os inventores da escrita, os inventores da roda, nós vamos falar dos sumérios, mas isso é assunto do nosso próximo vídeo. Te espero lá, um abração.